Você já ouviu falar na geração neném? O fenômeno não é novo. Há estudos sobre o tema desde o fim da década de 1990. Para discutir o assunto, eu converso hoje com o coordenador do curso de MBA em Finanças do IBMEC do Distrito Federal, José Cobori, e também com o advogado e professor de Direito do Trabalho, Francisco Fontinelli. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, a nossa conversa, eu gostaria de convidá-los, e a você também de casa, para assistirmos a uma reportagem que trata justamente desse tema. Mais de 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham no Brasil, o que significa quase 20% dos brasileiros nessa idade, segundo a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é realizada pelo IBGE. O estudo anterior colocava 7 milhões de jovens nessa condição. No mundo, o cenário também é o de crescimento dos chamados neném. A Organização Internacional do Trabalho mostra que 73 milhões de pessoas nessa faixa etária não tinham emprego no ano passado, 1 milhão a mais do que no ano anterior, 2012. O mesmo levantamento revela que o número de jovens sem emprego e longe das salas de aula aumentou nos 40 países pesquisados. Bem, professor Francisco, então que fenômeno é esse? E não é novo, né, como nós dissemos agora. No meu entendimento, esse fenômeno ele se deve a uma série de fatores que não são, num programa como esse, fácil de se elencar, não é? Mas, a priori, no primeiro momento, a única coisa que se pode detectar, no meu ponto de vista, são as políticas públicas, que ainda não apresentaram resultados, ou se tem, não apresentaram resultado ainda, ou, pelo menos, não foi divulgado para o grande público. Mas é uma coisa que preocupa muito e que se acredita um percentual muito grande nesse desfecho que hoje nós temos da violência, a consequência dessa juventude que não tem rumo, ela está sem direção, sem perspectiva, e isso é muito ruim para qualquer que seja o país. José Cobori, esse fenômeno, ele trata justamente da questão do jovem, que hoje ele já não sai mais para trabalhar ou ocupar um espaço no mercado de trabalho, enquanto fica em casa praticamente ou na total dependência dos pais. Existe aí uma definição em termos de faixa etária e outra coisa, para efeitos de estudos, aquele que está estudando para concurso, por exemplo, se enquadra nesse perfil? Uma parcela significante, dependendo das localidades, no Brasil principalmente, e mais fortemente em Brasília, né, uma parcela que está fazendo um cursinho para prestar um concurso público, ele não está nessa estatística, porque não é um estudo formal, ele está nessa estatística. Então, o estudo, então, formal não entra? Se tiver no estudo formal, você não está nessa geração neném. Tá. Mas aquele que está em casa sem trabalhar e estudando para um concurso público, ele está na estatística do neném. O importante é que quando você pega esse percentual de quase de 1/5 aí da população, né, na média do Brasil, que faz parte dessa estatística aí da geração neném, no Brasil 70% são mulheres, né? E por que esse fenômeno, uma grande maioria são as mulheres? É justamente para aquelas jovens adolescentes que já são mães, né? Então você tem um problema aí social muito grave também, que ajuda a engrossar a estatística. Talvez se você estratificasse esses 70% das mulheres e algumas outras problemas pontuais, você não estaria aí muito acima da taxa de desemprego da economia, né? Mas no médio e longo prazo, o que preocupa muito é a questão cultural e econômica, né? Porque isso no médio e longo prazo vai gerar um problema muito grande na sociedade. Mas o senhor não entende, o senhor não entende também que o fato das mulheres estejam sendo mães muito cedo também não é uma consequência desse desvio, vamos dizer assim, do comportamento, em razão também dessa nem estuda e nem trabalha? É uma questão mais socioeconômica, né? Porque você vê, e questão estrutural também, né? Hoje as jovens e adolescentes, principalmente das classes mais baixas, que elas acabam sendo mães muito cedo, ela não tem onde deixar a criança, né? As creches hoje não atendem a população como um todo. Então ela prefere, ao invés de pagar e numa condição de baixa renda, é muito melhor ela cuidar do próprio filho, acaba cuidando do filho da vizinha, alguma coisa assim, ela acaba se retirando do mercado de trabalho. Isso dizendo as mães solteiras, né? E outras que por opção, né? Apesar de baixa renda, não é uma mãe solteira, é casada,
mas o marido, mesmo assim, prefere que ela fique em casa cuidando e ele, por mais baixa que seja a renda, ele tenta sustentar essa família. Professor Fontinelli, o senhor citou agora há pouco que é um problema de políticas, né, sociais. Assim sinto o problema, né? Agora, de imediato, esse talvez não seja um problema também tão simples de solucionar, mas a longo prazo, que problemas nós podemos ter com esse fenômeno? O entendimento que eu tenho é o seguinte: quando eu disse que são problemas de natureza que carecem de uma política pública, e não falo só social nesse sentido, também está incluída a social, mas eu entendo. Veja só, vamos tirar aqui uma ilação, se é que me permite. Desde 1990 que o IBGE destaca isso como um problema, né? E um problema seríssimo, porque isso, como o doutor aqui nos disse, isso tem reflexo, já estamos com esses reflexos, do meu ponto de vista, e isso vamos sofrer muito mais. Sem essas políticas públicas voltadas para isso, tá? Para que se resolva esse problema, desde o nascedor até o final, porque nós precisamos também, o governo precisa se preocupar com o primeiro emprego, mas também tem que ser com a saída de quem está trabalhando. Como é que essa pessoa vai ser incentivada a sair do mercado para permitir que essas pessoas tenham essa oportunidade? Eu tenho aqui uma apreciação que eu fiz dessa matéria e diz aqui, olha só, a falta de perspectiva dessa juventude que está ao sabor da imediatidade da nova linguagem. Agora eu estou já analisando o fenômeno. Tudo deve estar pronto, porque hoje a linguagem do computador é tudo imediato, né? Não se estuda mais um livro porque eu já sei tudo, porque eu vi a manchete. É chamada cultura de manchete, né? Então, eu sei tudo, mas se você aprofundar, ele não sabe absolutamente nada. Tudo tem que dar pronto, nada pode ser construído, principalmente quando essa construção tende a não apresentar bons resultados já. As consequências danosas dessa situação é demonstrada pelos governos ao obrigar a população idosa, que já ofereceu sua contribuição à sociedade, a trabalhar para manter-se, porque as aposentadorias não oferecem condições para que os idosos possam ceder o seu lugar a quem está iniciando. Então, essa é uma, aqui no Brasil, o que eu penso, o que eu ouço falar aí fora, as aposentadorias são suficientes, boas, a que as pessoas parem de trabalhar e, em determinado momento da vida, só faça passear, etc. É conhecido isso, né? Aqui no Brasil, não. Aqui você pode ver a população dos idosos que voltaram ao mercado de trabalho ou não saíram, né? É numerosíssima, o que não permite. Porque, veja bem, a saturação das empresas, de absorver essas pessoas que estão chegando, ela tem um limite também, né? Não há incentivos do governo com relação às empresas para que aumentem as suas capacidades e, por via de consequência, pelo contrário, a linguagem do computador hoje está diminuindo, né? Onde tinha 3 pessoas trabalhando, hoje tem uma. Tá certo? Quer dizer, o modernismo, os avanços na tecnologia está forçando a diminuição dessas vagas no trabalho, ao passo em que o governo, pensando nisso, deveria estar tirando essas pessoas, incentivando a que os idosos não estivessem no mercado de trabalho para sobreviver, porque eles são forçados, e aí condicionar, pelo menos nesse particular, essa entrada no lugar dessas pessoas. Nós temos aí, então, eu até insisto na mesma pergunta, até porque você que suscitou esse ponto, nós podemos trazer danos aí no futuro. Que danos seriam esses, por exemplo? Quando se olha a sua perspectiva de longo prazo, né, sobre o ponto de vista econômico, o que gera emprego é crescimento econômico, né? A economia, como toda a sociedade, como todo, gerar crescimento econômico. Qual o papel do Estado nisso? O papel do Estado nisso é estimular, criar estímulos econômicos que você cresça, né? Porque esse é o grande problema hoje, de repente, que explica essa geração nem na Europa. Vários países lá têm um viés um pouco mais socialista, criaram excessos de benefícios sociais, e a gente viu isso muito claramente durante a crise, né? Na própria Grécia, a Inglaterra agora está dando um passo atrás. Né? E aí, pegando o que o professor Fontinelli disse, quando você não gera crescimento econômico, que é o caso da Europa, você acaba tendo uma carga de manter, né, não criar a saída do trabalho, manter essas pessoas mais experientes no mercado de trabalho, e essas pessoas, quando
estão no mercado estão tirando a oportunidade de quem está entrando. Então, você só resolve isso com crescimento econômico, né? Você tem que cada vez gerar mais emprego. Como você gera mais emprego, aí é uma posição um pouco ideológica, né? Sob o ponto de vista liberal, de economia. Você tirar o intervencionismo estatal, né? Você criar uma dinâmica na economia que estimule a criação de emprego, que estimule o crescimento da economia, que estimule as empresas a gerar mais empregos, né? Tirar encargos sociais sobre a relação de trabalho, né? Que você inibe hoje os empresários, principalmente no Brasil, a contratar as pessoas, porque é muito difícil você contratar e mais difícil ainda você demitir. Né? E você, ao momento que você tem uma relação de trabalho formal com o empregado na sua empresa, você está gerando um passivo trabalhista muito grande. Então, você imputa uma carga de risco muito grande para que a economia cresça. E aí, quando a gente olha também agora sob o ponto de vista econômico, mas falando de educação, em crescimento de produtividade, que acho que é o ponto que você perguntou no início, você não educa o povo, você não está educando, né, quem está entrando no mercado de trabalho. Isso é uma coisa de 15, 20 anos que você tem que fazer, que fez a Coreia do Sul. Se você não educa, você está condenando essa geração neném, essa geração que não está nem procurando trabalho, nem está estudando, a ser eternamente, né, até a sua idade ali, que ele teria que estar saindo da população economicamente ativa, a ficar sem emprego. Porque cada vez, quanto mais desqualificada ela for, quanto mais tempo ela demorar a se qualificar, mais distante, né, de uma carreira profissional, num nível julgado ideal, ela vai estar. Então, você está criando uma massa muito grande que lá na frente vai gerar um grande problema, principalmente numa economia como a nossa, que tem uma tendência de gerar cada vez mais benefícios sociais, e aí gera o problema na Previdência. Né? Exatamente. Você vai ter uma população econômica ativa cada vez menor, para sustentar uma população economicamente inativa maior. Então, é um problema muito sério. E trabalhou durante pouco tempo, ou nem trabalhou, nem trabalhou. E vai receber durante sabe-se lá, talvez não trabalhou muito, vai viver até mais. Exatamente. Eu li agora a reportagem sobre o ministro da Economia na Inglaterra, e ele está sendo crucificado lá, por causa ele está diminuindo os incentivos sociais que o governo dá para as pessoas. Parece um negócio estranho isso, né? Como é que diminui? Mas o que é que ele dizia? Tinha muita gente que eram tantos os incentivos sociais para a pessoa que ele preferia ficar em casa recebendo aquilo do que trabalhar. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e estaremos de volta para discutir ainda esse fenômeno neném daqui um pouquinho depois desse intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre a geração neném. Professor Fontinelli, o senhor já tem aqui uma maior idade que a nossa e talvez... O senhor é de onde, inclusive? Eu sou do Ceará. Do Ceará. Aliás, então é um estado bem propício para a gente falar, onde as famílias são um pouco mais numerosas e aí os filhos acabam fazendo esse papel de ajudar naquele ambiente familiar. Não só nos trabalhos domésticos ali, como é muito comum, né, no interior, por parte das mulheres e também dos homens, de ir para o campo, para plantar, para colher, para ajudar. Hoje nós temos uma situação bastante inversa, onde o jovem praticamente não pode trabalhar. Quando o jovem hoje é proibido trabalhar, só pode trabalhar a partir dos 16, mas isso é permitido a partir dos 14 na condição de aprendiz, de certo modo, né? O nosso jovem hoje ele não está habituado a trabalhar. Né? Ele chega na idade de trabalhar, que a lei reconhece como tal, ou como possível que trabalhe, e ele não tem esse hábito. Né? Quer dizer, não tem o hábito, os parâmetros da sociedade hoje são outros. E lá no interior, principalmente onde esse jovem ele ajudava na economia doméstica, participando ativamente, ele era uma força de trabalho. Tanto e isso aí, que me perdoe se eu estiver fazendo uma ilação indesejada, que os nordestinos, principalmente, a ideia deles era ter bastante filhos para os filhos ajudarem. Tá? E chegar ao ponto de que ele precisar parar, ter os filhos para sustentarem. Significava o progresso. Tucobor, o senhor também vê dessa forma, o Estado é muito protecionista, muito protetor nesse aspecto do jovem trabalhar. Tudo bem, nós temos políticas para o jovem a partir dos 14 anos, né? Aos 16, enfim.
Mas o senhor vê dessa forma também? Ainda é muito protetor? Eu vejo dessa Estado? forma, e sob o ponto de vista cultural, né, sob o ponto de vista de costumes, o Estado é extremamente paternalista e assistencialista, né? Essa posição dita e tem uma tendência muito forte, principalmente na América Latina, na América do Sul e na América Latina, é de se evoluir nesse sentido dos chamados progressistas, né? O que é os progressistas? É achar que o Estado vai substituir a família, né? Então, o Estado hoje que diz para você se seu filho pode trabalhar, é o Estado que diz quase tudo. E aí, quando seu filho cresce num ambiente, né, político desse, num ambiente cultural desse, lá na frente, ele sabe que quem tem responsabilidade sobre ele é o Estado e não a família, né? Então, sob esse ponto de vista, eu sou extremamente conservador. Eu acho que o berço de tudo é a família, né? Quem determina. E é óbvio que o Estado tem que ser regulador e fiscalizador naquelas famílias que não têm um nível cultural suficiente que o pai tenha, os pais tenham essa consciência de saber se o filho deve trabalhar ou não. Mas, partindo do pressuposto que toda a população esteja aí, e eu falei aquele investimento em educação, como é hoje nos países desenvolvidos, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, que você tem um nível cultural suficiente para decidir, que a família decida isso, o Estado não deve ter essa intervenção no seio familiar, que é a base de tudo, de toda a sociedade. A base de toda a sociedade é a família e vai continuar sendo sempre. E nos estados ditos progressistas, não. O Estado quer substituir, né, a função dos pais, né, de educar os filhos, de dizer o que o filho pode fazer, de dizer se o filho pode trabalhar, dizer o que ele deve fazer ou não. E aí a gente vê um excesso de legislação, né, esse intervencionismo estatal fazendo isso. Isso eu acho extremamente prejudicial na formação do cidadão, na formação daquele cidadão que vai sair dessa geração neném e vai amanhã estar contribuindo com a sociedade de maneira, digamos, economicamente ativa, né? Professor Fontinelli, é claro que o senhor, inclusive, como professor de Direito do Trabalho, nós não estamos aqui falando em liberar o jovem para trabalhar numa carvoaria, sim, claro. né, Não é isso que numa se fábrica quer. de fogos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o jovem trabalhando não lhe tira nenhum pedaço. É no mundo todo, não é? Isso está acontecendo no mundo todo. Então, veja bem, nos países desenvolvidos também, isso está acontecendo. Ora, o que isso representa, no meu ponto de vista? Falência total das políticas públicas, nesse sentido, porque senão não era mundial, era só dos países subdesenvolvidos, estava acontecendo só aqui no Brasil. E com um detalhe que eu observei um dia desse, eu lendo uma reportagem, é o seguinte, o excesso, olha só, o excesso, você está bem preparado, né? Você hoje faz cursos de toda pós-graduação, doutorado, mestrado, né? E isso lhe tira o próprio mercado de trabalho. Você está tão capacitado que a pessoa, quando analisa a sua ficha, fala, eu não vou contratar essa pessoa para isso que eu estou oferecendo. Vou dar conta de pagar, inclusive. Porque não é o salário é aquele, ele vai se submeter ao salário quando ele se submete, né? Àquele salário, porque ele está parado sem trabalhar. Mas aí a pessoa que está analisando a ficha fala, não, eu não vou colocar essa pessoa, porque essa pessoa é o seguinte, vai passar aqui 3 dias, 4 dias, um mês, depois vai arranjar uma coisa melhor e cair fora. Mas é impeditivo, uma coisa que o próprio desenvolvimento do ser humano como profissional, numa sociedade como a nossa, está sendo impeditivo até que ele pertença ao mercado de trabalho. Essa pessoa que está ultra preparada não vai ficar aqui muito tempo comigo, porque ele vai procurar sempre uma coisa melhor. Mais uma razão, mais um desemprego, que a pessoa está preparada demais para aquilo. Isso o jovem está acusando diretamente, isso aí. Só fazendo um contraponto aí, já vai passando para o lado da desqualificação, né? Ele falou da pessoa extremamente qualificada. Sim. Essa geração neném, quando você pega e olha com um pouquinho mais de cuidado essa estatística, você vê que a grande maioria dos jovens realmente que não tem trabalho, mas não é porque ela não quer, é porque ela não encontra, é uma barreira muito grande da qualificação e da experiência, né? Aí entra de novo o estado paternalista, né? Ela diz que a criança não pode trabalhar, diz que você, a partir dos 14 anos, só pode ser menor aprendiz, só pode começar a trabalhar com 16, e quando ele resolve trabalhar, sei lá os seus 18 anos, atinge a maioridade, as empresas, a maioria não aceita, porque ele não tem experiência, né? E prefere contratar uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais madura para fazer aquilo, até porque a situação econômica leva a isso, né? E é tão comum o que o Cobori está falando, que você vê em anúncios, sempre tem lá com experiência. Com experiência. Quer dizer, então, como é que você contrata alguém o Estado protegeu 18 anos? aquela criança, falou que ela não podia trabalhar e com isso não ganhou experiência, e lá na frente ela não cria condições para que esse jovem sem experiência acesse o mercado de trabalho. Então, a parte da desqualificação também é muito grave. Corroborando aí com o lado do excesso de qualificação, que aí é um problema também extremamente econômico, né? Seríamos o que agora, então? Priorizar a educação e aí até
acrescentando aqui, concursos técnicos para essa geração, talvez de 14, então 16, que quando com 18 já tem, então, ou não, abrir as portas mesmo para um trabalho desde Eu volto já. àquela situação anterior. Políticas públicas direcionadas de forma errada. Ou não existente. Não existe uma política que esteja atendendo a isso. Porque, olha só, como o doutor aqui falou, nós vamos chegar a um determinado momento que essa população do nem chega no momento de trabalhar. Não temos as empresas, pelo modernismo, hoje cada uma vai sendo mais especializada. Você tem que ter muito mais, né, conhecimento hoje. A graduação hoje é tida como segundo grau de antigamente, né? Você tem que ter hoje mestrado, doutorado, né? Porque senão você nem chega perto em determinadas situações. Ora, imagina esse pessoal chegando agora sem qualificação nenhuma. Não tem mercado para atender esse pessoal todo. Porque, outra coisa, qual é o jovem que... Porque você precisa admitir isso também, aceitar isso, né? Ó, eu acho que eu estou bem, porque está sempre bem. Vamos trabalhar aqui, vai carregar pedra? Não, isso eu não quero. Eu quero uma coisa melhor, sem qualificação. Sem qualificação, ele só vai carregar pedra. Dentro da tua pergunta da qualificação técnica, é um grande problema do Brasil também. Você vê uma parcela dessa geração neném que está estudando, digamos, um concurso, não é educação formal e é uma educação acadêmica. Você está estudando para concurso que não serve para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? Então você vê lá, tem 1000 candidatos por vaga, você vê vários concursos. Um vai passar e os outros 999 não vai. Ele continua estudando ou ele vai procurar um emprego. E todo aquele estudo que ele fez para passar em concurso não serve para o mercado de trabalho. Existe uma carência no Brasil de ensino técnico, que no passado já teve melhor, né, com as escolas técnicas federais. No estado de São Paulo isso é muito forte. Isso é o ideal, né? Tem as escolas técnicas no estado de São Paulo, que é formar o profissional para o mercado de trabalho, né? O jovem, você vê no estado de São Paulo tem um programa que forma bastante, tem várias escolas técnicas que formam o jovem porque ele está fazendo um estudo técnico, porque ele quer acessar o mercado de trabalho. Né, os programas do próprio SENAC, do SENAI, são muito interessantes, porque está formando a pessoa para o mercado de trabalho. Então, a gente tem uma carência de ensino técnico muito forte, que nos países envolvidos com os Estados Unidos, isso é um programa bem... Né, o próprio college, né, ou a pessoa tem uma tendência de estudar para negócios para acessar o mercado de trabalho ou seguir uma carreira acadêmica. Né? Então, isso Professor Fontinelli e também o Cobori, eu sei que vocês não são psicólogos, né, mas... tem família, claro. Qual o papel dos pais nessa responsabilização aí? Bom, se eu pudesse falar, de certo modo, o pai dessa geração, e naturalmente aí tirando uma parcela, porque uma parcela não é como ele disse, tem uma parcela que está estudando, mas não está no estudo formal, e por isso aparece como a geração neném. Não é? Essa não vou tratar, porque essa é um pouco diferenciada. Mas essa outra própria, tirando essa parte e descendo lá para a dificuldade financeira, o pai está mais perdido do que ele, né, meu amigo? Não tem mais controle sobre a família, não tem... Eu entendo o seguinte, os reflexos que isso, dessa situação, são gravíssimos, nós não sabemos nem o que possa acontecer. O papel dos pais, eu defendo isso, já falei antes, a família é o berço de tudo, né? Então, a educação vem da família, não vem do Estado. Né? Então, os pais que delegam isso ao Estado estão fazendo errado. E aqueles pais que tomam, e eu, por ter uma descendência japonesa, sou um pouco mais rigoroso nisso, né? É um papel, eu diria que é tudo. Né? Desde que a criança está na sua casa, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, por uma escolha própria. Então, você imputa uma responsabilidade de escolha na criança. Né? Acho que o grande cerne dessa questão é a liberdade de escolha do indivíduo. Né? E a gente vive numa sociedade que você acha, é a coletividade que acaba decidindo o que o indivíduo vai fazer. Eu acho, sob o ponto de vista liberal, o indivíduo tem que ter a liberdade de escolha. Né? O indivíduo, enquanto pai, tem que ter a liberdade de escolha de como educar o filho, e o próprio filho, enquanto filho, tem que ter a liberdade de escolha se ele quer trabalhar ou não, ou se ele vai trabalhar ou não. Né? E você falou, não te prejudicou em nada, óbvio. Porque o senhor começou a trabalhar muito cedo também, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, quando eu tinha 18, eu já tinha uma vasta experiência. Né? Eu fui bancário com 15 anos. Eu já era escriturário de um banco, então com 18 anos eu já tinha uma experiência muito grande, não tive dificuldade nenhuma de acessar o mercado de trabalho. Mas o meu próprio filho mais velho, quando ele completou 18, ele teve uma dificuldade de acessar o mercado de trabalho, né? Mas ele está galgando isso que ele poderia ter começado mais cedo. Ganhado tempo. Bem, eu tive a satisfação aqui de conversar com o coordenador do curso de MBA em Finanças do IBMEC do Distrito Federal, José Cobori. Nossos agradecimentos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E também ao professor
E advogado de Direito do Trabalho Fontinelli, também muito obrigado pelo seu ponto de vista. Lembro que você pode rever este e também outros programas da TV Justiça em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.